Mercado Financeiro. E as ações de petroleiras dos Estados Unidos subiram no pré-mercado. Papéis da Chevron avançaram mais de 7%, enquanto empresas do setor de refino registraram altas que chegaram a 16%. ExxonMobil, também multinacional americana de petróleo e gás, com bom desempenho, Gustavo, após essa ação do governo de Donald Trump. E agora, aqui no Meio Dia em Pauta, a gente foca nesses desdobramentos de mercado. Obviamente que tivemos aqui no Brasil aquela reunião de sempre ligada ao Boletim Focus, mas se os Estados Unidos importam mais em um dia comum, no cenário que se desenha do fim de semana para cá, mais ainda, né? Assim, parece que 2026 começou meio que apoteótico, assim, né? E esse tema, eu acho que só elucida algo que a gente discutiu durante grande parte de 2025, que é a importância da palavra geoeconomia ao invés necessariamente de geopolítica. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente muda esse conceito de geopolítica para geoeconomia, a gente está olhando quais são as instrumentalizações, tanto da política econômica quanto também da força, né, a partir de princípios específicos, né, de atingimento de objetivos, etc., essa coisa toda. Então, acho que começou concluindo algo que a gente já vinha discutindo em 2025. Deixa eu separar esse assunto em duas coisas. Assim. Eu acho que o primeiro é o explícito e o que importa de verdade é o implícito. O que é o ponto explícito aqui? É falar de petróleo, como você já acabou de colocar. Mas só que vamos separar isso daqui, né, também sob duas óticas. A primeira ótica é o preço do petróleo em si. A Venezuela, depois do sucateamento da PDVSA, né, desde os anos 90, hoje ela responde alguma coisa perto de 1% da produção de petróleo e vende majoritariamente, né, para regimes como a China, né, demais outros, né, regimes específicos não tão democráticos. O que a gente deveria olhar aqui é o sinal de que Trump... Ele fala assim, olha, eu tenho um interesse claro, e falou com todas as palavras, meio que agora estão chamando isso daí de doutrina Monroe, né? Doutrina Donald Trump mais doutrina Monroe, né? E ele não quis medir nenhuma palavra que ele vê total importância, né, nesse processo de ter as reservas à disposição e etc., porque isso tem a ver com a geoeconomia e tem a ver com o poder. O preço do petróleo assim, não deveria mexer muito, principalmente pelas reações que a OPEP pode dar. A gente já tem um balanço físico, né, de petróleo com muito mais oferta do que a gente tem de demanda por vários outros sentidos, né, transição energética ou qualquer outro o processo específico, e isso não deveria, né, ser alguma coisa que mexa preço de petróleo, né, automaticamente, como por exemplo, crise no Oriente Médio, ou sanções à Rússia, ou qualquer outra coisa do tipo. Né? Então, assim, nesse aspecto, né, o preço do petróleo ele vai continuar respondendo muito mais ao balanço físico, muito solto, inclusive pela opinião da OPEP, e a gente já discutiu isso, como é que o Brasil se afeta nisso. Né? Assim, a gente tem que olhar para essa balança comercial, você acabou de colocar exatamente esse ponto. Falei assim, olha, né, o Brasil aumentou de novo a produção de petróleo e tem aumentado, já passou a ser o ponto mais importante da balança comercial e etc. Então, o preço de petróleo cada vez para baixo nos afeta ainda mais, a despeito do benefício deflacionário, né, muito mais na arrecadação a partir de determinado patamar. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte do preço de petróleo, né, olhar para petróleo, na verdade, é o preço das ações, que é quem que se beneficia disso. Né? Então, você pega lá Chevron, Exxon e etc., né, que já tem alguma operação quase que... a única que consegue tomar conta do espaço desse vácuo, né, que vai precisar ser estabelecido com a PDVSA depois do sucateamento e a falta de investimento, né, ao longo do tempo. Esses são os fatores explícitos, mas sinceramente eu acho que os fatores implícitos importam muito mais. Né? E o fator implícito mais importante de todos, né, eu acho que também em 2025 a gente discutiu muito, pelo menos eu tentei ser muito enfático em relação ao meu posicionamento cético, né, do poder do dólar e a continuidade da perda do poder do dólar. Né, assim, para que ele caia muito mais do que ele caiu nos primeiros 3, 4, 5 meses do ano passado, por conta de institucionalidade, alguma coisa tinha que quebrar. Né? E a parte da nossa argumentação era o seguinte, né, poder militar e poder, né, de outras formas específicas, ela importa tanto quanto o fato do crescimento econômico, fluxo, né, e qualquer outra coisa do tipo. E eu acho que o que se demonstrou agora
todo mundo acha que não deveria ser mais cético com o poder do dólar, porque quem manda no mundo é quem tem força, e quem entra num país inimigo e em 10 minutos, né, captura o cara que deveria estar sendo mais protegido de todos, acho que tem muita coisa para mostrar. Então, assim, a gente deveria olhar para o sentido econômico disso, né, com ceticismo de até onde o dólar poderia ter perdido o valor, e agora a gente deveria olhar para fora dessa caixa. Né? Não estou falando que o dólar vai voltar a valer, o DXY vai voltar a valer 110. Né, mas eu estou falando assim, cara, talvez o cap, né, o floor, perdão, né, assim, o chão de onde que ele possa ir já esteja estabelecido. Né, e isso importa muito para a gente falar de inflação no mundo como um todo, e de política monetária e de qualquer outra coisa do tipo. Né, e dentro dessa coisa do poder militar, né, assim, todo mundo adora essa frase do taco, né, Trump always chickens out. Né, eu acho que ele mostrou, assim como ele mostrou em várias outras coisas, que ele consegue o que ele quer. Né? Então, o mercado ou o mundo como um todo ele vai ter que reavaliar um pouco como que ele interpreta, né, essa coisa do taco. E aí, até para passar para o Paulo, que certamente vai contribuir bastante, muito mais do que eu, nesse ponto, quais são os reflexos na América Latina dentro de um processo de cenário eleitoral. Né? De um cenário eleitoral que já se alterou no ano passado por conta de eleições como no Chile, né, eleições em El Salvador e etc., e Equador, e que vai, né, ter também um efeito muito grande para as eleições de Colômbia e, obviamente, de Brasil. No caso de Brasil, que vai ser o tema, eleições vai ser o tema, né, para 2026, infelizmente, né, e tomara que o mundo, pelo menos a gente acreditava, né, que o mundo poderia ajudar com alguma benesse. Mas se o mundo vai ficar mais volátil, né, a potencialidade das nossas idiosincrasias fazerem cada vez mais preço, né, e tomar, né, um tipo de prêmio de risco, né, necessário maior, né, não é uma coisa boa. Né? E aqui, assim, o que está todo mundo olhando, né, eu acho que o mercado Brasil também reflete de alguma maneira isso hoje, de maneira muito simplória e simples e etc., né, qual que é a mensuração do poder de fogo para a direita em relação a esse evento para assumir, né, o processo eleitoral contra uma esquerda, né, já pronunciada desde o ano passado há muito tempo. E, sinceramente, eu acho que tem muita água para rolar, não tem nenhuma conclusão para fazer e até quando isso vai conseguir roubar algum processo conclusivo. A única coisa que eu posso falar é sobre tempo e probabilidade. Né? A probabilidade de que, né, a ideia de soberania contra o Trump no ano passado faça mais preço do que isso, eu acho que é muito menor. Né? E eu acho que isso deveria ser em termos probabilísticos. Né? Assim como segurança pública, que se soma a isso, né, algo muito mais relevante para a gente discutir processos eleitorais e, obviamente, discutir consequências para o país, como o Brasil. Né? O pior é que a gente vai começar o ano sem poder discutir absolutamente nada que a gente deveria. Inclusive, a coisa que mais me preocupa, vou tirar um pouco do contexto aqui, que eu comentei e que há 2 semanas, né, a gente não se fala, esse processo grosseiro de tentativa de quebra da autonomia do Banco Central, não por quem faz a política fiscal, mas quem deveria necessariamente priorizar a Constituição. Isso, para mim, deveria ser a principal pauta. Né? A gente não pode tirar do Banco Central nenhuma capacidade de zelar pela estabilidade da moeda. E se tira a capacidade de zelar pela estrutura e estabilidade do sistema financeiro, você está minando isso de uma maneira muito pior num cenário eleitoral e num cenário que se avizinha com um turbilhão muito mais apoteótico, né, e que vai tirar isso de pauta, infelizmente. Eu vou começar rapidinho, falando pelo fim. É lamentável que nós tenhamos assistido essa mistura de poderes no Brasil, essa dramática mistura de poderes no Brasil, essa nefasta mistura de poderes no Brasil. O fato de termos aí assistido e não nos indignado na proporção exata a uma conversa reservada entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e autoridades do Banco Central, sem que a agenda fosse clara, sem que a agenda fosse transparente. Isso é uma agressão às instituições que nós não devemos tolerar como cidadãos, e esse é o primeiro ponto para se falar de tudo aquilo que você falou. Fico extremamente indignado quando o Banco Central é suscetível, inclusive, a pressões de quem não deveria se intrometer em qualquer fato de política administrativa, porque não lhe compete interferir em políticas administrativas ou monetárias ou fiscais. O ministro Alexandre de Moraes excedeu mesmo e cruzou uma linha perigosíssima para a estabilidade e a solidez das instituições. Falando sobre geopolítica, é um movimento que retoma aquilo que a gente conhecia na época de Guerra Fria, quando em geopolítica, e aí a doutrina Monroe funciona, quando em geopolítica o que vale é você definir que territórios ou que locais você quer ter a ascendência.
Portanto, mostra claramente que Trump, embora se preocupe com a relação Rússia-Ucrânia, ele vai deixar a Rússia se entender melhor com o leste europeu e da sua melhor forma. Vai atingir a China quando agora atinge, pelo petróleo da Venezuela, uma grande fonte de alimentação do petróleo para a China, um petróleo que era subsidiado para a China em troca de outros tipos de apoio. Isso vai pesar na relação da geopolítica e se estabelece na América do Sul. Quando a gente vê no Brasil duas reações, a esquerda indignada com a invasão e a captura de um ditador que massacra o seu povo, é porque a esquerda sabe muito bem que agora começam a atingir o principal braço de operação da esquerda no Brasil e na América do Sul, que é o narcotráfico. Vamos falar português claro, para não ficar escondendo nada. A esquerda se ressente e sabe que começa a se aproximar muito determinadamente um combate ao narcotráfico, embora seja uma das vertentes de combate, mas um combate ao narcotráfico que escancara, por exemplo, as relações da guerrilha colombiana com o governo colombiano, do narcotráfico brasileiro com o governo brasileiro. Tem que falar claramente, não me peçam provas, porque as provas estão na evidência, então as evidências vão mostrar o que eu estou falando. Por último, e para a gente terminar essa compensação, a direita também se assanha dizendo que agora o Redentor chegou. Só que não comparem o Brasil com a Venezuela, porque se compararmos o Brasil com a Venezuela, estaremos cometendo um engano fatal. Os Estados Unidos, e por mais determinado que Trump esteja em estabelecer uma relação geopolítica com as Américas, e aí vai até contrário à doutrina MAGA, porque a doutrina MAGA é o fortalecimento interno dos Estados Unidos, mas ele quebra e mostra que tem força para isso e vai além do que a doutrina MAGA, na essência de Steve Bannon e os seus gestores pensam. Ele abre isso e vai usando a doutrina Donroe, que você acabou de se referir aí, e marca uma presença geopolítica na América do Sul, mas é muito diferente nós imaginarmos, por exemplo, uma ameaça ao presidente da Colômbia, a invasão na Venezuela, a uma ação direta no Brasil. A proporção é completamente distinta e não há o que se comemorar com isso, por mais que alguém se assanhe em dizer que tem que ter comemorações no sentido de fazer prevalecer a sua própria opinião. Não. O presidente Donald Trump está marcando território na América Latina, mas sabe que terá que negociar exclusivamente com cada parceiro aqui. E o Brasil é o mais importante deles. O Brasil não se resolve com a invasão de uma ação especial para capturar um presidente na sua capital. Gustavo, uma última pergunta relacionada a essa questão e até voltando para os movimentos de mercado. A gente tem um histórico, não só no governo de Nicolás Maduro, mas também de Hugo Chávez, de expropriações de várias empresas, inclusive internacionais, com o governo da Venezuela assumindo o controle dessas empresas privadas, inclusive americanas. E Donald Trump já sinalizou a possibilidade de atuação de empresas americanas no mercado de petróleo da Venezuela, mas essa questão das expropriações vão além do mercado de petróleo. Por exemplo, arroz está nesse movimento também. Enfim, o que dizer desse cenário de expropriações? É uma situação que pode se reverter rapidamente? É um debate mais longo, que a gente vai ver um horizonte mais no futuro? Qual a análise? Qualquer crescimento econômico depende de capital externo. E quem não percebe isso, né, seja da esquerda ou da direita, está fadado a simplesmente recolher falta de investimento, e falta de investimento é, por definição, falta de desenvolvimento econômico. A gente discutiu lá atrás, não sei se vocês vão lembrar, essa temática das terras raras e tal. Teve um dia que a gente fez um paralelo do tanto de terras raras que o Brasil tem e do investimento que a gente precisa para fazer isso dar certo, e o tanto que petróleo que a Venezuela tem e o tanto de investimento que ela precisava para dar certo. Ter as reservas não significa absolutamente nada se você não consegue operar ou operacionalizar, né, aquele benefício, inclusive em prol da própria população, porque quem deveria receber todo o benefício do crescimento econômico é a população. E, completando, a Venezuela passou a depender muito mais do ouro que detinha do que do petróleo que detinha. E ficou para trás no desenvolvimento, inclusive tecnológico, de extração, Sim, de capacidade de eficiência e etc. E isso aconteceu para todos os outros setores. Você vê assim, você quer uma coisa boa, você falou de arroz e etc. Outras empresas, Kimberly-Clark, né, para quem não sabe, faz papel higiênico. Né?
Coisas desse tipo, assim. E não parece nem um pouco uma coisa espúria falar, né, que a expropriação do capital externo, esse capital malvado, né, o mercado malvado, essa entidade, né, perversa, né, que existe, segundo algumas pessoas, né, isso como a Venezuela pregou desde os anos 90, né, ela colhe um único fruto. Não é isso? Sem capital, acabou. Não tem nada para ser feito. Não tem absolutamente nada para ser feito. E tomem cuidado, porque aí vai falar assim, mas a China não precisa de capital externo. A China não precisa de capital externo, mas ela cresce simplesmente pelas exportações que ela faz e isso é um grande problema, porque à medida que ela, né, se acontecer alguma coisa que ela não consegue gerar balanço comercial positivo e gerar dinheiro internamente, ela quebra em 2 segundos, porque a conta de capital dela é fechada. Né? E a gente tem que olhar para isso com a capacidade da China, né, vis-à-vis a capacidade do outro. Mesmo argumento que o Paulo acabou de falar, assim, comparar Brasil com Venezuela e Colômbia e essas coisas é diferente, né? Tamanho importa no jogo do comércio internacional e etc. Né? Então, assim, tomara que, para o povo venezuelano, todas as empresas, independentes são americanas ou não, inclusive brasileiras que possam operar lá, né, na verdade, elas consigam operar com alguma segurança jurídica. Por que eu estou falando alguma? Porque a palavra segurança jurídica sozinha, eu acho que ainda vai demorar muito para acontecer na Venezuela. Só para completar, primeiro vamos lembrar que o governo da Venezuela, ele não é um trocadilho, ele caiu de Maduro. Ele há muito tempo já vinha dando sinais de que iria ruir por conta da insatisfação da população, ruir por conta das más relações e apoios que obtinha nas relações internacionais, ruir por conta da ação ditatorial e de um Estado que era sustentado pelo narcotráfico. Então, é claro que isso ia acontecer. E, lamentavelmente, e aí eu vou recorrer ao editorial do Brasil Journal, que fala com muita clareza disso, o Brasil dormiu no ponto. O Brasil deveria ter agido contra a Venezuela desde o final do governo Chávez, mas o Brasil tinha contratos espúrios com a Venezuela através de dinheiro fácil e barato do BNDES e uma relação política do PT, do MST, que é uma relação política perversa e ruim para o Brasil. O Brasil dormiu no ponto e perdeu a chance de ser um protagonista na América do Sul nas discussões das questões venezuelanas. Importante até destacar que no próprio governo Bolsonaro, o Brasil também dormiu no ponto. Havia muita fala de Bolsonaro criticando a Venezuela, mas não tivemos ali uma decisão. O governo Temer também. O Brasil dormiu no ponto diplomaticamente. O Brasil, no geral, dormiu no ponto, infelizmente. Diplomaticamente, o que é um erro brutal e a gente tem que rever imediatamente a política externa brasileira. A política externa brasileira tem perdido o protagonismo político e comercial. E aí, volto a recorrer ao que disse o querido Gustavo Andrade. Geoeconomia define a regra do jogo. Meio-dia, 25.